Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, uma nova semana, né? Graças a Deus. Que pena ainda que estamos ainda com essa pandemia, né? A vontade da prof de vocês é estar na sala de aula, estarmos juntos. Pessoal, quinta-feira dessa semana vai ser a entrega do segundo bimestre, tá? Do nosso boletim. Então, quem ainda não me mandou o mosaico, aquele da mão, quem não me mandou o picadeiro do circo, tá? Vocês têm que me enviar os bonequinhos também de reciclado que a prof pediu para fazer. Vocês têm que me enviar no máximo até amanhã de manhã, porque à tarde as notas já vão estar no sistema. A prof tem que enviar para o colégio, para o fechamento das notas. Para quinta-feira eu consegui fazer igual a prof fez no primeiro bimestre, enviar no privado de cada um de vocês, tá? Então quem tá com um trabalhinho atrasado, sabe, aquela torradinha, a gente fez 2 torradinhas, a gente fez 2 ditados. Eu acho que o ditado ainda tá tudo ok, a torradinha ainda falta de alguns alunos, tá? Então vocês prestem bem atenção, o que tá faltando, o que não tá, para eu colocar em dia hoje e no máximo mandar até amanhã da manhã. Quem não enviar, quem já enviou, ok, está com a nota, tá? Mas você sabe se você fez ou não fez, tá? Quem não fez vai ficar sem nota e aí na soma a sua nota vai ficar baixa, não vai ficar boa, tá? Na quinta-feira não vai ser enviado o conteúdo de aula, porque quinta-feira a prof vai estar disponível à tarde para tirar dúvidas dos pais, quem quiser conversar, tá, prof, né, que se quer de alguma atividade ou querer questionar alguma nota, tá? Então a prof vai ficar à disposição para conversa com os pais na quinta-feira, igual a gente fez da outra vez. Ok, meus amores? Hoje vamos ter geografia e vamos ter matemática. Matemática vai ser no caderno, vai ser uma revisão para vocês copiar, tá? E geografia nós vamos ter da página 278 até 284, ok? Vamos ali na página 278, tá? A prof vai falar aqui 278 e 279. Depois, para a gente acompanhar as outras folhas, a prof vai gravar de cima, tá? Direto na apostila, para vocês conseguirem acompanhar a leitura, tá? E a explicação. E depois de matemática, nós temos o livrinho Riqueza Cultural Brasileira, que nós vamos ler uma lenda hoje, tá? A prof vai ler uma vez e vocês também. Então vamos lá, galerinha. Página 278. Olha. Observando as paisagens. Vocês perceberam que de um lado é uma paisagem, do outro é outra paisagem. O que é paisagem? É tudo que nós podemos ver, tá? Olha ali, ó, as paisagens podem revelar muito sobre os lugares. Isso mesmo. Vocês olham a da página 278, né? Tudo mal acabado, né? Tudo assim pré-construído e não tá terminado, lixo nas ruas. E na página 279, rua asfaltada direitinho, a graminha certinho, os apartamentos todos, a calçada do lado do asfalto. Então dá para ver que a imagem B é de uma cidade bem cuidada, da imagem A é uma imagem que não está cuidada, né? Então, o que uma praça com gramado verde e canteiros de flores, por exemplo, pode mostrar sobre os cuidados com esse lugar? Quer dizer que o prefeito cuida bem da cidade, quer falar que os moradores cuidam bem de onde moram, né? Todos têm uma organização, ou se não são todos, é uma grande maioria, né?
E o que uma rua sem coleta de resíduos sólidos, que é lixo, revela sobre os serviços públicos do bairro? Serviços públicos, que é do prefeito, vereadores, né? Até da população mesmo, eles estão deixando a desejar. Eles não estão dando valor para onde eles moram, né? Vocês podem perceber, olhando para as duas imagens, onde você queria morar, né? Todo mundo vai optar pela imagem, pela paisagem mais bonita, né? Eu queria morar no B e não no A. Vamos conhecer um pouco as paisagens dos bairros e o que elas podem nos revelar? Então, na A retrata um bairro da cidade de São Paulo e a B um bairro da cidade de Santos, ambas do estado de São Paulo, as duas são do estado de São Paulo. Vocês viram a diferença de uma e da outra? O que a paisagem da fotografia A revela sobre o bairro que ela retrata? Tudo aquilo que a gente acabou de falar, né? Será que aqui eles têm a coleta de lixo certinho? Será que tem energia elétrica? Como é que é esse, né? Água, né? Fica uma coisa assim. B. O que a paisagem da fotografia B revela sobre o bairro que ela retrata? Parece um bairro certinho, né? Um bairro cuidado. Olhando aqui a imagem, não tem lixo nas ruas, então quer dizer que tem, né? C. Qual das paisagens mostradas nas fotografias apresenta semelhanças com o bairro em que você mora? Isso vocês vão olhar e vão analisar, tá? Infelizmente a gente não está na sala de aula, porque senão isso era um assunto para a gente debater, né? Então vocês só vão realmente olhar e pensar. Página 280. Agora a prof vai mostrar a explicação de cima para vocês conseguirem acompanhar a leitura do meu livro e do seu livro, ok? Para iniciarmos, vamos recordar o que é paisagem. Paisagem é tudo aquilo que podemos enxergar ao nosso redor. Então, o que os nossos olhos podem enxergar em um espaço é a paisagem daquele local. As paisagens, elas podem revelar muito sobre os lugares. Ao observarmos as paisagens, podemos obter diferentes informações sobre um lugar. E isso não é diferente em relação ao bairro. Por exemplo, podemos indicar, ao observar a paisagem dos bairros, como vivem os seus moradores, ou como o bairro tem sido cuidado, por exemplo, pela prefeitura. Ao observarmos as paisagens dos bairros, podemos ainda verificar, por exemplo, se existe ou não infraestrutura, como ruas asfaltadas, iluminação pública, abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos, lixo e rede de esgoto, o que está incluso nos serviços públicos que devem ser prestados no bairro, ou ainda por quais transformações passou ou vem passando aquele bairro. Como, ao observarmos as paisagens dos bairros, podemos indicar como vivem seus moradores ou como o bairro tem sido cuidado, entre outros fatores como vimos anteriormente. Trago para vocês a imagem de dois bairros diferentes, para fazermos uma comparação. Na primeira paisagem retratada, observamos um bairro no qual a rua está sem pavimentação, ou seja, ela não foi asfaltada. Isso vai nos indicar que os moradores dessa rua, que está nesse bairro, eles não tiveram acesso a esse tipo de infraestrutura e que o deslocamento pode ser difícil para eles, principalmente em dias de chuvas intensas. O que provavelmente não vai acontecer com os moradores do segundo bairro, pois as suas ruas são asfaltadas e provavelmente eles não vão sofrer com esse problema.
E hoje ficamos por aqui, até breve. Então vamos lá. Página 280, tá? O que as paisagens revelam sobre o bairro? Você sabia que as paisagens dos bairros podem nos indicar como vivem seus moradores ou como o bairro tem sido cuidado? Ao observarmos as paisagens, podemos obter diferentes informações sobre um lugar. Podemos identificar quais serviços públicos são prestados no bairro, por quais transformações passou ou vem passando, como vivem seus moradores e etc. Ao observarmos as paisagens, podemos verificar, por exemplo, se existe ou não infraestrutura, como ruas asfaltadas, iluminação pública, abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos, que é o lixo, e rede de esgoto. Lembra que nós já conversamos sobre essas infraestruturas. Vocês já aprenderam. Vamos conferir a seguir alguns exemplos de informações que podemos obter observando as paisagens. Veja o bairro retratado na fotografia a seguir. Essa imagem aqui, paisagem de um bairro em Fraiburgo, Santa Catarina. Olhando para esse bairro aqui, ele não tem infraestrutura de asfalto, não tem asfalto. Nós conseguimos ver que tem postes, então indica que tem iluminação, né? Mas será que tem coleta de resíduos sólidos, né? Será que tem abastecimento de água, né? Nós não sabemos. Que dá para olhar, dá para ver que, né, não é muito bem cuidado. Na paisagem retratada acima, observamos ruas sem pavimentação, lembra que a prof falou? Sem asfalto. Isso indica que os moradores não têm acesso a esse tipo de infraestrutura e que o deslocamento pode ser difícil para eles, principalmente em dia de chuvas. Imagina se alguém tivesse, né, provável alguém tem carro aqui. Essa rua de barro, quando chove, gente, isso aqui vira uma lama pura, tá? Imagina como que as pessoas vão passar de carro ou a pé por ali. Vai ficar realmente difícil, né? Vamos lá para a página 281. Agora, observe a paisagem de outro bairro, retratada na fotografia abaixo. Depois, responda as questões a seguir. Aqui nós temos a paisagem, né? As paisagens revelam muitas informações sobre os lugares, né? Vamos olhar para essa aqui. Olhando para essa, o que vocês imaginam? Dá para ver que realmente essa é uma imagem onde nós queremos morar, né? Tem a pavimentação, tá limpinho, né? Não tem nada de lixo nas ruas. Então, indica que está sendo bem cuidada, né? Uma estrutura urbana, onde está tudo limpo, com asfalto, né? Tem fornecimento de energia elétrica, né? As moradias todas boas, adequadas, né? Então, agora, vocês vão responder aqui, ó. Qual tipo de infraestrutura pode ser observado nesse bairro? Vocês vão responder aqui, ok? Infraestrutura quer dizer o quê? Rua com asfalto, iluminação pública, abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos, né? Rede de esgoto. Então, vocês vão analisar aqui e vão dar uma resposta, ok? As paisagens também podem mostrar se os bairros são atendidos ou não por alguns serviços públicos e como isso interfere na vida de seus moradores. Veja alguns exemplos na página seguinte. Página 282. Paisagem de um bairro sem coleta de esgoto.
indicando que ele não é atendido por esse serviço público e que os moradores estão expostos à contaminação de doenças, entre outros problemas de saúde. Olha só, porque se não tem a coleta de esgoto, olha só, gente. Isso aqui dá manifestação de bichos, manifestação de doenças, né? E muitas outras coisas. Temos a outra paisagem aqui, ó. Paisagem de um bairro com ruas e praças bem iluminadas. Essa paisagem indica que esse bairro possui serviço de distribuição de energia e que seus moradores podem utilizar aparelhos elétricos e eletrônicos. Porque se está uma paisagem bem iluminada, quer dizer que ele tem distribuição de energia elétrica, né? Todos podem usar os aparelhos elétricos e eletrônicos normalmente porque tem energia. 2. Com os colegas e o professor, pense em um dos bairros do município. Aqui é dos bairros que a gente mora, né? Não temos como debater esse assunto também. Mas aqui próximo ao meu bairro, eu tenho bairros mais defasados, né? Que não tem ainda a infraestrutura de asfalto. E também tem outros bairros muito bem cuidados. Na sua casa, você também deve ter isso, né? Na sua vizinhança. Página 283. 1. Observe a paisagem do bairro retratado na fotografia a seguir. Olhem essa paisagem. Paisagem de um bairro de Santarém, Pará, 2017. Agora, faça um pequeno texto descrevendo o que essa paisagem revela sobre a vida das pessoas que moram nesse bairro. Use as palavras a seguir, tá? Então, nós vamos ter que fazer um mini texto, mas nesse mini texto vai ter que conter essas palavras: infraestrutura, moradores, casas, ruas e limpeza, ok? Então, vocês vão fazer o que ela retrata, do que a gente já conversou ali, sobre da infraestrutura de iluminação, de esgoto, de lixo, de energia elétrica, que a gente conversou dos moradores, né? Da limpeza, que né? Essa rua assim, esses lixo, tem limpeza alguma ali. Então, vocês vão fazer um mini texto, tá? Incluindo essas 5 palavrinhas, tá? Esse vai ser o exercício. Página 284 e a última de geografia. Observe a paisagem a seguir e identifique o que ela revela sobre o bairro. Paisagem de um bairro de Recife, Pernambuco, 2015. Olha que tristeza olhar para essa imagem, essa paisagem. A paisagem revela a ausência de alguns serviços públicos. Quais são eles? Aqui a gente pode perceber que realmente a ausência quer dizer que não tem um serviço público, né? Não aparece ali. Quais são eles? Assinale com X as opções corretas: educação, pavimentação, coleta de lixo ou abastecimento de água. Olhando para essa paisagem, o que vocês conseguem analisar? Façam um X, tá? 3. Observe a fotografia a seguir. Paisagem de um bairro de Curitiba, Paraná, 2017. Olhando para essa paisagem. Escreva o nome de serviços públicos identificados na fotografia. Vocês vão olhar aqui. A prof vai dizer, tá? Eu vou dizer o tipo de serviços públicos, né, que pode haver, mas vocês vão ter que olhar para a imagem e ver desses que eu estou citando, quais tem, tá?
de energia elétrica, de coleta de lixo, iluminação pública, pavimentação, transporte público. Então, estou 5, né? Vocês vão colocar aqui os 3 serviços que ele apresenta para nós. Vocês vão colocar aqui o serviço 1, o serviço 2 e o serviço 3. Ok, meus amores? Geografia vamos ficar por aqui e vamos para matemática. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos organizar dados em tabelas e gráficos. E, para isso, nós temos uma pesquisa realizada por uma professora em sua sala de aula. Ela perguntou aos seus alunos a quantidade de animais de estimação. E essas aqui foram as respostas deles. A Maria tinha 3 gatinhos, o Gabriel, 3 cachorrinhos, a Gabriela, 1 gatinho e 2 cachorrinhos, e o Mateus, um periquito. O que a professora fez foi uma investigação, uma pesquisa a respeito dos animais de estimação de sua turma. O que nós vamos fazer aqui é organizar esses dados em uma tabela e em um gráfico. E lembrando que, em uma tabela, eu preciso colocar a quantidade de linhas, a quantidade de colunas e também as células, que são as informações, os dados. E eu vou construir a minha tabela aqui ao lado. A primeira coisa que eu coloco na minha tabela, aqui na minha primeira linha, é o título, que é o assunto da minha pesquisa, ou seja, os animais de estimação. E eu vou dividir isso em 2 colunas e em 1, 2 e 3 linhas com essa aqui de baixo. Na minha primeira coluna, eu vou colocar os animais: o gatinho, depois o cachorro e, por fim, o periquito. Aqui nessa segunda coluna, eu vou colocar a quantidade de cada animal. Quantos gatinhos tem? Olha, 1, 2, 3 e 4. Então, 4 gatinhos, sendo 3 da Maria e 1 da Gabriela. E quantos cachorros tem no total? O Gabriel tem 1, 2 e 3, e a Gabriela, 1 e 2. Então, nós temos um total de 5 cachorros, e eu posso colocar essa informação aqui. E o Mateus é o único da turma que tem periquito, e ele só tem 1. Então, nossa tabela está pronta. E lembrando que essa aqui é uma coluna, essa aqui é outra coluna, e nós temos 4 linhas, e cada informação dessa aqui é uma célula, ou seja, um dado. E se você quisesse organizar isso em um gráfico, como ficaria? Deixa eu chegar aqui para o lado e eu coloquei um papel quadriculado para nós podermos fazer um gráfico. E, para isso, eu preciso colocar uma linha assim e outra assim. E essas linhas nós chamamos de eixos. E aqui nós vamos colocar os animais de estimação, começando com o gatinho, depois com o cachorro e, por fim, o periquito. Então, aqui são os animais de estimação. Nessa linha aqui, eu vou colocar as quantidades. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. E, claro, eu estou usando 2 quadradinhos desse aqui para uma unidade.
Você poderia utilizar somente um também, mas aqui eu quero que meu gráfico fique um pouquinho maior, fica melhor de ver. Quantos gatinhos tem? 4 gatinhos, não é? Então, eu vou desenhar uma barrinha desse jeito até a quantidade 4 e vou completar essa barrinha, o que significa que essa barrinha representa a quantidade de 4 gatinhos. Agora, quantos cachorrinhos tem? Se olharmos na nossa tabela, temos um total de 5 cachorros. Então, eu posso desenhar uma barrinha começando daqui e indo até o 5, desse jeito aqui, e essa barrinha é a barrinha de cachorros. Então, aqui nós temos 5 cachorros. Por fim, temos quantos periquitos? Se olharmos na tabela, somente um. Então, a minha barrinha vai ser a menor, vindo até aqui. É desse tamanho porque representa a quantidade de um periquito. Eu ainda posso pintar as minhas barrinhas colocando rosa para os gatinhos, amarelo para os cachorros e vou colocar azul para os periquitos. Então, a barrinha em rosa é a barrinha que representa a quantidade de gatos. A barrinha amarela é a barrinha que representa a quantidade de cachorros, enquanto a barrinha azul representa a quantidade de periquitos. Então, a professora fez uma pesquisa, ou seja, uma investigação, anotou os dados, ou seja, as informações, e nós conseguimos organizar essas informações tanto em uma tabela quanto em um gráfico. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos tirar uma conclusão através do resultado. Por exemplo, olhando para o gráfico, nós conseguimos ver que a quantidade de cachorros é maior, enquanto a quantidade de periquitos é a menor. E eu concluí isso somente olhando o tamanho da barrinha. O que eu quero dizer é, quando nós colocamos os nossos dados em uma forma visual, fica mais fácil de nós entendermos e tirar uma conclusão a respeito de um determinado tema. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima! Riqueza cultural brasileira. Página 2. Chico Rei. Vamos fazer a leitura dessa lenda? Pois também vocês vão fazer uma leitura sozinhos, ok? Chico Rei. Chico Rei era um homem forte, disciplinado e trabalhador. Trabalhava sem repouso, sem pausa, obstinado, quieto. Era escravo em uma mina em Vila Rica, atual Ouro Preto, mas nem sempre fora assim. Na África, Chico era um rei e vivia cercado por sua família e súditos fiéis. Derrotado em combate, foi aprisionado e vendido como escravo e trazido para o Brasil. Na viagem para cá, em razão da fome, da sede e dos maus tratos, perdeu um filho e alguns de seus melhores soldados. Comprado por um dono de uma mina em Vila Rica, Chico Rei trabalhou incansável, economizando migalhas dia após dia. Finalmente, depois de anos de trabalho forçado, conseguiu juntar o suficiente para comprar a sua própria liberdade. Chico Rei estava livre. No entanto, ele não descansou e continuou trabalhando,
incansavelmente até comprar a liberdade de sua mulher, filhos, soldados. E aquele que se libertava também trabalhava para comprar a liberdade de outros. Legal, né, gente? Eles trabalhavam incansavelmente para comprar a liberdade. A liberdade da família, dos amigos. Cada um que ia saindo trabalhava para poder pagar do outro. Assim foi até que todos estavam libertos. A sorte sorriu para Chico. Ele descobriu ouro em um pedaço de terra que comprava e ficou rico. Com isso, depois de anos de sofrimento, ele voltava a ser o rei que era na África. No dia de festa de Nossa Senhora do Rosário, o rei, a rainha e os súditos iam à igreja vestidos ricamente e cheios de ouro em pó nos cabelos. No fim da festa, lavavam o cabelo nas pias da igreja para deixarem ali o ouro que ajudaria na compra da liberdade de outros escravos. Agora a prof vai deixar um videozinho contando a historinha do Chico Rei. Era uma vez um rei africano muito renomado, dono de aldeias, plantações e celeiros. Certo dia, foi surpreendido por um proprietário de minas de ouro que o derrotou em combate e tornou-o prisioneiro. O negro foi feito escravo, perdeu um filho e viu morrerem seus melhores generais e soldados fiéis, de fome, frio e maus tratos. Foi por dias e dias exposto no mercado dos escravos, marcado com tinta branca e comendo uma vez por dia. Foi batizado com o nome de Francisco, e entre os escravos, em voz baixa, era chamado de Chico Rei. Um dia, Chico Rei apareceu ao amo com o preço de sua mulher em pepitas de ouro. O fazendeiro aceitou o prêmio e assinou a carta de alforria da negra, que foram a rainha. Mais algum tempo, Chico Rei era livre. Um a um, reconstruía-se o reino perdido, agora nas terras americanas. Ele comprou uma lata de terra na encardideira, e a terra era uma mina de ouro. Chico Rei ficou rico, e o ouro ampliou os limites do seu domínio, que era a reunião de homens livres, presos por um laço de veneração e esperança. Rei de manto e coroa, aclamado nas festas de Nossa Senhora do Rosário, Chico Rei era realmente um soberano, com o poder de um direito que fora conquistado com lágrimas, sofrimento e martírios. Por isso ninguém esquece, nas terras livres das Minas Gerais, a fisionomia de Chico Rei, o negro soberano, vencedor do destino, fundador de tronos pela persistência, serenidade e confiança nos recursos eternos do trabalho.